Com certeza você já deve ter ouvido a palavra que está no livro de Oséias, no capítulo 4, no verso 6, que diz o seguinte: Meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Uma escritura que apresenta diretamente uma palavra forte para os sacerdotes, remetendo-nos à importância do conhecimento de Deus. Falando na importância do conhecimento de Deus, hoje vamos falar da importância do conhecimento de Deus. Olá, saudações! Sejam todos bem-vindos ao canal Bíblia Aplicada. Chamo-me Hélio Savaio, sou o criador deste canal. Neste canal onde nós estaremos a partilhar estudos bíblicos, nos subsidiando além das escrituras sagradas com alguns achados arqueológicos e também história do povo de Israel, história da igreja primitiva e, por que não, alguns mapas para melhor entendermos o tema e o contexto em que nos fala as escrituras sagradas. Eu quero agradecer ao Senhor Deus pela tua vida e mais uma vez seja muito bem-vindo. Eu estou feliz por receber você neste fórum em nome do Senhor Jesus. E também quero agradecer a Pai Leo pela bênção que me concedeu para que esse projeto se tornasse realidade. Quero agradecer também ao meu colega Daniel pelo apoio que me concedeu. Deus abençoe você. E também pelas pessoas que sugeriram para poder abrir esse canal. Não era chegada a hora, mas agora já dei parto. E aqui já concebi. Então, eu quero agradecer, que o Senhor possa abençoar-vos em nome do Senhor Jesus. Você pode enviar a sua dúvida nas minhas redes sociais e eu terei prazer em responder. Se possível, farei também um vídeo especial, se for necessário nesse caso. Em nome do Senhor Jesus. E vamos para o vídeo sem mais delongas. A importância do conhecimento de Deus. Bom, antes de nós irmos especificamente para o nosso tema de hoje, eu quero viajar um pouco com vocês falando de Oséias. Será que você conhece Oséias? Você sabe quem é o profeta Oséias? O profeta Oséias foi um profeta que foi levantado por Deus na parte norte de Israel. Sim, na parte norte, porque Israel era dividido em parte sul e parte norte. Depois do pecado de Salomão, Deus dividiu Israel em duas partes. Uma parte, a parte sul, ficou com duas tribos, que é a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. E as restantes 10 tribos ficaram da parte de Israel. E Israel, a parte norte, foi um povo que se perverteu muito, adorou por demais as estátuas, tornou-se idólatra nesse caso, Deus Baal e a deusa Asera. Então, nesse tempo, foi um tempo em que Deus levantava o profeta Oséias para falar e profetizar sobre o estado do povo Israel. O estado do povo Israel era tão decaído espiritualmente que até os próprios sacerdotes tinham rejeitado o conhecimento de Deus. E essa palavra, como nós podemos muito bem ver aqui, fala especificamente, em primeiro lugar, para os sacerdotes. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Ou seja, os sacerdotes eram pessoas que eram destinadas e eram responsáveis por poderem ensinar o povo a lei do Senhor. Só que, por sua vez, por causa da decadência espiritual, o próprio povo de Deus rejeitou o conhecimento de Deus. Uau! Que cenário! E por isso, Deus levantou o profeta Oséias para fazer uma coisa muito difícil. Casar-se com uma prostituta. Muito forte. Eu gostaria de ouvir você. Pode escrever aí nos comentários e comentar essa parte. O que você faria
se Deus pedisse para você se casar, no teu caso homem com uma prostituta, no teu caso mulher com um rapaz ou com um moço que pula de galho em galho, entre aspas. Imagina, o profeta Oséias, ele obedeceu a este mandamento do Senhor, ele obedeceu, casou-se realmente com uma prostituta para poder figurar o comportamento do povo de Israel naquele tempo, naquela época. E o povo olhava para Oséias e conseguia ver o seu próprio estado, ou pelo menos era o que o Senhor queria transmitir. O livro de Oséias trata sobre o amor de Deus para com o seu povo, não sobre o amor do povo para com Deus. Ou seja, é um amor incondicional, aquilo que nós chamamos nas Escrituras de amor ágape. Ágape significa amor sacrificial de Deus. Então Deus ama o seu povo com amor ágape. Por isso ele queria fazer com que Oséias pudesse demonstrar através da vida dele. E Oséias foi ministrar para os sacerdotes. Vocês rejeitaram a lei do Senhor. Por isso, Deus também vai rejeitar vocês para que não sejam sacerdotes diante dele. E também porque vocês rejeitaram ou rejeitar os seus filhos. Mas não era apenas o sacerdote que tinha se pervertido. O próprio povo tinha se pervertido. No verso 2 e 3 desse mesmo capítulo, no capítulo 4 nesse caso, você verá uma série de pecados que o povo do Senhor cometia. Esse estudo não é basicamente para os pecados, nesse caso, mas é a importância do conhecimento de Deus. Mas o que notamos a partir desse versículo é que havia destruição por falta de conhecimento de Deus. Havia destruição porque as pessoas rejeitaram Deus. Então, o que nós vemos aqui é que a rejeição do Senhor é causa da destruição. A rejeição do Senhor é causa da destruição. Vou abrir um parênteses aqui para poder explicar. A destruição que a Bíblia Sagrada se refere não tem muito a ver com a destruição no sentido de Deus enviar pragas, não. O próprio povo se autodestruía por falta de conhecimento. Imagina só, para ver aqueles camaradas que bebem, mas bebem bem, até se esquecerem que estão a beber. E no dia seguinte continuam a beber. E para eles, estão na corrupção. Sim, para esses camaradas. Eles estão sendo destruídos. Para aquelas manas, aqueles manos que andam a trocar de namorada, de namorado, pensando de que estamos a curtir a vida. A vida é que estás a curtir. E não eles estão a curtir a vida. E o Senhor estava olhando para o povo dizendo, poxa, aquele meu filho sai com fulana, beltrana, cicrana e diz que eu sou maningue tremendo, sou muito bom, sou mau, estou a aproveitar a vida. Meu irmão, a vida está a te curtir. Ou seja, você está sendo destruído. Por isso o Senhor disse que meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Deus olhava para o pecado, ele dizia, esse pecado que o povo está cometendo é porque não me conhece, é porque se desviou, é porque me rejeitou. E aí não fala sobre um conhecimento que é a falta de instrução, ou seja, ignorância. Não era por falta de instrução. O povo tinha possibilidade de ser instruído, tinha possibilidade de ser ensinado, tinha possibilidade de ir à igreja nos dias atuais, mas negou ir à igreja, rejeitava ser ensinado, rejeitava ser pastoreado, e por rejeitar ser ensinado, ele acabava que o seu coração sendo tomado pela maldade, e por causa de ser tomado pela maldade, o povo se pervertia, se corrompia, andava na mentira, andava na vaidade, a sociedade se pervertia, haviam roubos, haviam homicídios, até a própria terra. A Bíblia diz no capítulo 2 que até aquele que viver na terra há de desfalecer. Pois é a terra chupando, mais uma vez, pelas atitudes dos homens. Então, não é de agora só. Antigamente também a terra chupava por causa da atitude das pessoas. E uma coisa muito linda aqui, amados irmãos, é quando eu olho para Oséias, Deus descendo na pessoa de Oséias, falando a linguagem dos homens, falando a nossa própria linguagem, para que nós pudéssemos entender.
Deus não precisaria falar, povo de Deus, escutem-me lá do céu. Não. Deus disse para Oséias ser uma figura de estilo, uma metáfora, para poder representar a traição, a infidelidade de Israel, pedindo para que ele pudesse casar-se com uma prostituta. E hoje, o Senhor, nesse tempo, quando eu digo hoje, nesse tempo, no Novo Testamento, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para poder falar, para ser o porta-voz de Deus. Porque Deus olhou para nós e nós não conseguíamos entender a sua mensagem. Então, da mesma forma que Deus pediu para que Oséias estivesse ali, representando ele naquele tempo, exatamente no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus desceu, Deus estava em Jesus Cristo, reconciliando o mundo. Deus estava em Jesus Cristo, fazendo com que o mundo fosse conhecedor da sua vontade. Então, Deus levantou Oséias para poder fazer esta representação. E a falta do conhecimento de Deus fazia com que o povo se autodestruísse. Daí que o conhecimento de Deus impede o avanço do mal. Eu quero aqui encerrar esse estudo falando algo muito maravilhoso. Eu vejo nesse texto, eu vejo nesse todo enredo. A Bíblia nos mostra claramente, através da vida de Oséias, que quando nós não andamos segundo a vontade de Deus, é como se fôssemos uma noiva, uma mulher, uma esposa, a noiva do Cordeiro de Deus, que machuca o coração do seu noivo. Então, quando nós andamos fora dos caminhos do Senhor, nós machucamos o coração de Deus. O livro de Oséias trata o amor de Deus de forma muito pessoal. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse estudo tenha abençoado você. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações para ser informado quando nós postarmos novos estudos como esse, ou melhores que esse, dependendo da graça do Senhor Jesus Cristo, mas estou na expectativa que será sempre melhor que esse. Que o Senhor possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade em nome do Senhor Jesus. Tchau.